e em ser médico, em cuidar da Começa saúde, agora, né? aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Ideia, já tinha Programa Tribuna Livre, diretamente aqui dos estúdios, na verdade, do canal 58. Hoje recebendo uma pessoa muito importante para a cidade de Guarulhos. Sempre trazemos pessoas que conheçam a cidade, sabem dos problemas e também das possíveis soluções. Sempre discutindo. Hoje no canal 58, canal 58, sempre às 21 horas, terças-feiras e quintas-feiras, das 21 às 21h30. Trabalhei bastante tempo. Hoje trago uma pessoa ilustre de Guarulhos, profundo conhecedor da história, dos problemas e também participou diretamente de algumas administrações. Estou falando de Gerson Marcondes, ex-deputado federal. Boa noite, Gerson Marcondes. Boa noite, Roberto. Trabalhei por muitos anos. É um prazer muito grande estar aqui na Tribuna Livre, especialidade na área cardiopulmonar, dentro assim, uma audiência e um comentário muito grande em nossa cidade, pelos temas e pela sua apresentação, que é única. E a você, telespectador, que também está nos assistindo em casa, né, através do canal 58 e também pela TV Cantareira Net. Bom, mas temos Guarulhos que cresce muito rápido, vem muita gente de fora. Pode ser que tem muito jovem de 16, 17, 20 anos que não conheça Gerson Marcondes. Quem é Gerson Marcondes? Gerson Marcondes é um cidadão comum. Sou engenheiro, professor, morador da nossa cidade. Ou seja, sempre a área de saúde esteve muito ligada no bairro vizinho da nossa Guarulhos. Na Zona Leste. Hoje já trabalho com e moro na mesma casa já há quase 40 anos. Eu estou velho, 60 anos já. A possibilidade. Enfim, hoje. Isso é mais ou menos o que é o Gerson Marcondes. Para você ter uma ideia, querido telespectador, ele foi deputado constituinte, deputado federal constituinte de 1987 a 1991. Muitas novidades, E além das atividades parlamentares, ele trabalhou na subcomissão da questão urbana e transporte, foi titular em 1987, da Comissão da Ordem Econômica, titular em 1987 também, da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira. Nós temos outras possibilidades dentro do trabalho da cultura também fazendo parte da Nós trabalhamos em todos os segmentos da área médica. Todos, inclusive em pacientes com tratamentos médicos, hospitalares, pacientes com câncer. Secretário Municipal de Obras. Trabalhamos minimizando os efeitos da própria quimioterapia. Municipal de Planejamento de Guarulhos. Trabalhamos com pacientes com artropatias degenerativas, que são os quadros mais graves, os problemas reumatológicos. Os problemas na área respiratória, alergias, asmas, eu fui secretário de obras, a bronquite crônica, amenizamos quadros de enfisema pulmonar. Naquela época, temos um aparato muito importante dentro da questão infantil, que nós podemos trabalhar, inclusive até bebês, porque nós utilizamos o laser, e criar o tratamento com laser, um tratamento bastante eficaz para a criança. Então nós temos a possibilidade de desenvolver hoje um trabalho especialíssimo dentro da área de estética e acupuntura. Então, estética corporal, onde nós promovemos o emagrecimento, promovemos a redução de medidas, principalmente da cintura, que é um grande malha para as mulheres, a celulite, tratamos os quadros de estrias, desde que não seja um quadro muito avantajado. E por construções novas, sempre da forma horizontal, ao contrário de hoje, Samuel, que a gente vê a verticalização da cidade e que a cidade ela não está se desenvolvendo naquela forma vertical, aliás, horizontal, ela está hoje na forma vertical. E coube a nós, então, a desenvolvermos. A maioria desses empreendimentos grandes, como o Parque Continental, saíram de nossas pranchetas como engenheiro. Outras vezes, como também o órgão que controlava esse desenvolvimento da cidade, também teve a nossa colaboração como presidente da comissão de loteamentos e também da regularização desses empreendimentos. E hoje nós estamos vendo que realmente aqueles empreendimentos que fizemos, aqueles loteamentos, são referência. Porque dentro de bairros populares para a época, hoje nós temos bairros de classe média e até um pouco melhor. E os nossos loteamentos, os nossos bairros, eles eram desenvolvidos de maneira tal que nós projetávamos as ruas com uma largura já muito superior do que era usual.
o que propiciou hoje a incorporação dele dentro da malha viária da nossa cidade. Então, nós vimos a nossa passagem pela prefeitura, em obras de planejamento e também como idealizador da Proguaru, como um trabalho de sucesso. Por exemplo, Samuel, a Proguaru, quando nós bolamos a Proguaru, era a necessidade de uma empresa, de uma auxiliar da prefeitura, mas ligada a ela, que tivesse mais mobilidade. E a gente vê o que está acontecendo hoje. Esse projeto nós pesquisamos em outros municípios na época que já tinham esse sistema e criamos então a Proguaru, que é um verdadeiro sucesso hoje em nossa cidade. Ela vem se desenvolvendo, hoje é uma prefeitura. Hoje a gente vê que a Proguaru, ela vem ajudando e muito a prefeitura municipal. Ela faz para a prefeitura, mas tem uma administração que, aliás, o prefeito, o Almeida, ele colocou gente competente lá. Eu tenho observado. Sim, e o pessoal lá é competente. Bom, para você que ligou a TV agora no canal 58, estamos conversando com Gerson Marcondes. Ele que tem uma história muito interessante na cidade de Guarulhos. Acompanhe. Bom, eu quero agradecer aqui o pessoal que já está nos assistindo aí pelo canal 58 e também pelo canal 9 e 19 da NET TV. Mandar um abraço para o Nauan, para o Júnior, para a Daniela Dias, lá da região do Tabuão, o Nathaniel Pinto Ribeiro, o Carlos César Deboni e a Luci Ferreira. Dá um sinal aqui para nós. Ó, estou curtindo aí, assistindo o programa através do canal 58. Obrigado pela audiência. Gerson, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da cidade, daquela época para cá, e os grandes problemas que nós estamos enfrentando. Você, com conhecimento de obras da cidade, gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da cidade e quais os grandes problemas a serem enfrentados pelos governantes da cidade. Olha, Roberto Samuel, eu tenho acompanhado, naturalmente, eu sou diretor de uma empresa de comunicação e, embora afastado da política, por não ser, assim, político de carreira, nós ficamos muitos anos fora da política. Mas acompanhamos, naturalmente, como cidadão, como engenheiro, como construtor, não é? Dada a minha profissão, e também como homem de comunicação, através da Rádio Cumbica, 1500 AM. Mas eu vejo que a nossa cidade, como toda a região metropolitana, ela se desenvolveu de uma forma explosiva, né? Hoje, por exemplo, a gente vê a verticalização, que falamos agora há pouco, e a gente vê o sufoco que a cidade tem. E muitas vezes a gente tem que até alertar o senhor prefeito sobre essa questão da verticalização. O nosso sistema viário, a infraestrutura da nossa cidade, muitas vezes ela é colocada nessa verticalização de uma forma que a cidade não consegue absorver de forma tranquila, ocasionando problemas na água, ocasionando problemas na infraestrutura, por exemplo, viária. Então, nós temos que tomar certos cuidados. Agora, de uma maneira geral, nossa cidade teve uma explosão demográfica muito grande, o desenvolvimento comercial. Hoje a nossa cidade, quem nascesse, vamos supor que houvesse a reencarnação, de forma consciente, viveu naquela época e vai ver agora, ele vai dizer que está em outra cidade, em outro país, em outro mundo. Está o desenvolvimento da nossa cidade. É lógico que tem vários complicantes. O aeroporto que nós temos aí, que veio para já na década de 80 e que ocasionou assim, também um progresso. O nosso parque industrial, que ele é pujante, apesar dessa questão e dessa crise. Mas, enfim, eu acho que atualmente a prefeitura e o prefeito, muitas vezes a gente fica até com dó dele, né? Fica até com dó dele porque cabe a ele a responsabilidade, ou de qualquer prefeito de uma grande cidade importante, a responsabilidade. E as críticas. Porque sempre o político, se você pega, eu fui deputado, fui secretário, sempre alguém assiste, já não gosta de mim, o outro já não gosta do prefeito. Por quê? Porque teve interesses feridos. Mas a gente tem que analisar sempre, friamente, aquilo que foi feito de positivo e que está sendo feito de positivo. E o nosso prefeito, que ele, nesses últimos anos, tem administrado, ele não é o prefeito dos meus sonhos. Na verdade, não é. Mas eu vejo que eu sei que e também não estou querendo fazer o comercial dele, mas acaba falando porque é prefeito da nossa cidade. Bom, mas enfim, ele está fazendo uma obra interessante, né? Muitos problemas, tem que ouvir. Eu, inclusive, tenho que conversar com ele sobre essas questões, né? Porque agora nós vamos ter aqui um envolvimento político daqui para frente e vai complicar um pouco.
mas nós temos muita coisa para corrigir. Mas, de uma maneira geral, eu acho que o Almeida tem sido um prefeito que eu aprovo. Bom, ele lembrou com uma informação importante. Ele é ligado a diretor, né? Diretor-presidente da Rádio Cumbica AM 1500, uma ferramenta extremamente importante na cidade de Guarulhos, que muitas vezes não é valorizada, viu, Gerson? Eu vejo a Rádio Cumbica muitas vezes não tão valorizada, seja nos meios políticos, seja até no meio empresarial, que muitas vezes opta por uma propaganda na capital, relegando a Rádio Cumbica ou outras rádios a um segundo plano. Sabe, Samuel, a Rádio Cumbica é uma rádio popular. É uma rádio muito interessante. Se você pegar, por exemplo, estou até te convidando para você um dia ir lá participar de uma programação. Eu, naturalmente, aquelas que eu observo, que estou lá, não muito, né, porque tem o pessoal que faz a direção para nós lá. Mas, se você observar, e se observar as ligações e o pessoal que participa e o tipo de programação, ela é popular. É muito interessante essa periferia, a participação de donas de casa. Então, para o fim, uma AM 1500 com uma potência muito legal, porque ela está alcançando o Guarulhos todo, pega a região metropolitana. É uma rádio que está bem, quanto ao som, ela está muito bem desenvolvida. E a participação popular é muito grande. Agora, nós até temos anunciantes, mas nós não somos muito preocupados. Nós somos preocupados em que ela tenha lá o seu equilíbrio financeiro, orçamentário, e que ela se propõe a ser um veículo de reclamação, muitas vezes de desabafo do homem da periferia. Ele participa lá através de programações de interesse de cada um. Ela é bem eclética e ela atende a nossa população. Tanto é que ela vem se desenvolvendo ao longo dos anos. É uma emissora que nós temos o quê? Foi renovada a concessão dela já pela 3ª vez, entendeu? Então você vê que é uma rádio viável, não é? E quem sabe no futuro aí com a Cantareira, até junto participando, eu não sei, vou dar essa sugestão pro nosso diretor aqui da Cantareira, né? Mas enfim, ela é uma rádio muito interessante e atende os seus objetivos. E é interessante que o sinal da Rádio Cumbica, ela pega muito bem na região leste da capital paulista, pegando até as cidades no entorno, né, como Suzano, cidades como Itaquá. É uma ferramenta muito interessante para a cidade de Guarulhos. Vamos para um rápido intervalo? Vamos para um rápido intervalo. Na volta continuamos conversando com Gerson Marcondes, ex-deputado federal e um profundo conhecedor das histórias da cidade e também da cidade como um todo. Vamos rapidinho para o intervalo. Na volta continuamos com Gerson Marcondes. Você quer dar audiência? Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E se você procura uma grande oportunidade, conheça os sobrados novos próximo ao Lago dos Patos. 4 dormitórios, sala, cozinha, lavabo, área de serviço, 3 vagas, com área construída de 220 e 240 metros quadrados. Excelente oportunidade, a partir de 380 mil. Valor facilitado direto com o construtor. Agende uma visita. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Telefone 2086-2000. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios do canal 58. Hoje conversando com Gerson Marcondes, ex-deputado federal. Já contamos muita história aqui sobre a cidade e agora ele vai contar sobre táxi. Há uns anos atrás, algumas placas foram distribuídas e ele foi muito criticado na época. Me explique como é que foi essa história das placas de táxi e que ano que foi, Gerson? Roberto Samuel, foi muito oportuno você lembrar dessa questão do aeroporto de Guarulhos. Então, veja só, na época da instalação e
antes da inauguração do nosso aeroporto, coube a nós, como planejador da cidade, como prefeitura municipal, coube a nós fazer com que se preenchesse lá as chapas de táxi do aeroporto. Vamos dizer assim, chapas de táxi do aeroporto. E o que aconteceu? Logo que veio o empreendimento para cá, uma obra gigantesca, mas uma obra que ela causava um certo espanto e uma falta assim, de percepção das pessoas do que representaria aquilo. Ela foi colocada na nossa cidade, sem muita consulta, sem ouvir muito, como era próprio da época da ditadura militar. Eles faziam as coisas meio que assim, às escâncaras e de forma autoritária. E coube a nossa prefeitura, que não podia deixar de ser, porque é função da prefeitura municipal, e coube a mim, por delegação do prefeito, a organização, o desenvolvimento, o planejamento dessa questão táxi. E você pensa assim, ô Gerson, mas o chapa de táxis hoje vale R$1 milhão. Você vê aí motoristas de táxis vendendo o seu negócio, que é um negócio dele, por até R$1 milhão, 500 mil, 700 mil, 1 milhão. Você vê como valorizou essa questão desse trabalho importantíssimo na cidade e que, de passagem, diga-se, que está sendo muito bem administrado, inclusive o sindicato, a cooperativa lá, e tem nomes até da política, que são ligados, representantes deles, que trabalham muito bem. Mas, enfim, para você, telespectador, entender. Naquela época, se você oferecia uma chapa de táxi para alguém, nós comunicávamos que tínhamos que preencher lá centenas de chapas de táxi, e na época eram em duas categorias, um de mais luxo, outro de menos luxo, um carro mais simples e um carro mais luxo. Samuel, não aparecia quem quisesse. A turma preferia uma chapa de táxi, preferia montar a sua atividade autônoma de motorista de táxi aqui no centro da cidade, ou nos outros centros urbanos, não no aeroporto. Nós tivemos esse problema. E por outro lado, e o telespectador não sabe, mas vai saber hoje, e você em primeira mão, que na época, grandes empresas de táxi de São Paulo e até de outros lugares mais distantes, quiseram implantar aqui dentro empresas para controlar. Como assim? Uma empresa dona, naturalmente, do serviço, o monopólio, então, criado através, então, de uma empresa. Então, uma empresa seria o detector, né? Eles iam controlar. Então, a empresa colocava os veículos e lá, naturalmente, contratava os motoristas e explorava, como é a empresa de ônibus hoje. Sempre foi. Então, lá o centro tem 500 ônibus e lá tem lá os motoristas, os cobradores, enfim, e, naturalmente, o empresário que controla. E assim, Roberto Samuel, eles queriam implantar aqui em Guarulhos. E eu, naturalmente, entendia que não podia ser dessa forma. E nós, naturalmente, conseguimos, na época, com outros colegas secretários que também tinham participação nesse projeto de implantação, e nós fizemos com que, naturalmente, prevalecesse aquilo que seria melhor para a nossa cidade, e que realmente foi. Houve abusos, houve até reclamações. Mas a verdade, de forma sintética, é que, de um lado, nós tínhamos empresários querendo pegar esse serviço todo. Então, seriam 400 chapas de táxi que a empresa iam colocar lá, iam colocar os 400 veículos e iam explorar o serviço. De outro lado, nós tínhamos um problema que era difícil se conseguir. Ninguém queria a placa de táxi. Porque eles pensam hoje, o Gerson deu indiscriminadamente ou foi por critério político. O político, quando faz uma obra, é objetivo político. Não existe? Por que naturalmente, Roberto Samuel, não foi dado para a empresa? É lógico que o objetivo é político, você atender o maior número de pessoas. Por quê? Se atender o maior número de pessoas, você fica o quê? Muito melhor na foto, como diz o outro. Então o que aconteceu? Algumas pessoas deturparam e eu nunca vim rebater nada, porque eu acho que não tem problema. Mas agora, nessa entrevista, você perguntou, eu tive a oportunidade de falar para você. Graças a Deus, hoje eu vejo lá uma chapa de táxi vale R$1 milhão. O centro vende lá por R$1 milhão. O outro quer vender 500, 600. Quer dizer, é bacana saber que todos aqueles que estão lá estão muito bem. Alguns até alugam o seu negócio, que é o serviço autônomo, e, enfim,
tem muita gente vivendo ali, e se ao passo se fosse dado para as empresas como queriam, e muita gente, a pressão foi muito grande na época, mas que nós conseguimos dessa maneira. Então, me sinto muito gratificado. E aproveito a oportunidade para mandar um abraço para o americano, meu amigo, que eu estou gostando muito do serviço dele lá. Vereador Edmilson Americano, um abraço. E é interessante o que o Gerson falou, porque hoje em dia, quando você vê hoje, tudo bonitinho, tudo certinho, ninguém sabe a dificuldade que foi os primeiros trabalhadores, os primeiros taxistas, porque não se ganhava tanto dinheiro como se ganha hoje. Hoje é muito mais fácil. O início realmente foi muito mais complicado. E essa informação é importante frisar que na época ninguém queria as placas de táxi. Não, e para completar, e o nosso telespectador também não sabe, em determinado dia nós fomos comunicados na prefeitura, e como eu, planejador de Guarulhos, secretário de planejamento, amanhã, falei, pô, você viu que o governo de São Paulo está fazendo lá, começando uma obra de pedágio. Mas pedágio, eu não estou mentindo, é pedágio. Mas aonde? Naquele acesso do aeroporto. Falei, não é possível uma coisa dessas. Bom, aí eu, o prefeito e mais alguns parceiros e secretários também lá da prefeitura, vamos lá reclamar, fomos até o Palácio Bandeirantes para falar que, pô, não dá, né? E aí, depois de muita luta, se conseguiu, e, na verdade, ninguém mais falou disso, e também não vazou para a imprensa. Alguma coisa saiu, mas muito fraco, e naquela época não tinha internet tão atuante como hoje nós temos, né? Mas, enfim, são curiosidades que aconteceram e que muita gente não sabe, né? Por isso que eu falei no começo, que às vezes eu fico com pena do prefeito, porque são tantas as situações, são tantos os problemas. Eu estou dizendo esses problemas que aconteceram há 30 anos atrás, há 20 e tantos anos atrás, né? E esse problema deve ser muito maior hoje. Então, essas peculiaridades que eu estou contando em primeira mão para você, então é muito interessante. Vocês viram a curiosidade da chapa de táxi, da implantação, das firmas, do pedágio, da questão da Proguaru, do desenvolvimento urbano da cidade. Enfim, é muito bacana poder estar aqui no teu programa contando essas questões todas. Estamos conversando com Gerson Marcondes, ex-deputado federal, proprietário ou diretor proprietário da Rádio Cumbica AM 1500, contando muita história interessante aqui sobre a nossa cidade de Guarulhos. Homem experiente, engenheiro formado, consegue nos dar uma visão mais interessante sobre a nossa cidade com tantos problemas, né? Olha, na sua visão como engenheiro, eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho sobre a cidade. Olha, por exemplo, nós temos ali aquele trevo de Cumbica. É interessante que as pessoas sempre falam no trevo de Cumbica, só que da outra ponta nós temos a rodovia dos trabalhadores, né? Que também é muito complicado. Aí Ayrton Senna ali, olha, como é que a região dos Pimentas fica presa entre duas rodovias, uma estadual ou outra federal, sem um acesso digno, Gerson? Roberto Samuel, foi muito bom essa questão do trevo de Bom Sucesso, na região do Pimentas, Cumbica, Pimentas e Bom Sucesso. Essa questão nos remete a uma outra questão que está para acontecer em nossa cidade, que é a questão do metrô. Olha o que está acontecendo lá e olha a questão do metrô, que eu vou alertar hoje vocês em primeira mão. Isso eu discuti ainda há um ano atrás no Instituto de Engenharia. Nós tivemos a oportunidade de estarmos participando de debates. Deve estar, inclusive, ainda no acesso do Instituto de Engenharia na internet. Então, o que acontece? A ponte, nós temos uma ponte que é a Ponte Estaiada. Uma ponte, uma obra belíssima, construída aqui no centro da cidade, que prolonga, de uma certa forma, Paulo Facchini e tem acesso à Via Dutra. E provavelmente terá acesso no futuro a trabalhadores. É viável se projetar até a trabalhadores. O que acontece? Quando a gente observa aquela ponte e nós analisamos aquela obra de arte bonita, nós observamos como técnico, como morador, como engenheiro, né, analisando a questão global da cidade. Aquela ponte ela se encontra praticamente do lado de uma outra ponte já existente. Ponte essa, recente também, mas que ela poderia ser adaptada ali, ela poderiam ter feito situações de alças e de aparelhamento dela para receber esse fluxo da Paulo Facchini. Então, nós não precisaríamos necessariamente, nesse momento,
fazer essa ponte lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos a questão do metrô e eu vou chegar lá. Parece que é distante a coisa, mas não é. Por quê? Porque se nós fizéssemos essa ponte, essa mesma ponte, ela resolveria uma questão lindamente, que nós estamos com um problema do Trevo de Bom Sucesso. Não é que essa ponte estaiada, ela não seja útil, ou não é bela, ela é linda. Só que ela, naquele momento, ela foi colocada no lugar errado. Por quê? Se nós já temos aquela ali do lado, se nós, com um trabalho de projeto, nós poderíamos fazer esse acerto do sistema viário, até porque quem vem lá do Rio não tem acesso por ela em nossa cidade. Verdade. Então foi um planejamento meio errado. Então o pessoal que trabalhou nisso precisa voltar para a escola, me desculpa, não é porque eu fui professor na faculdade, mas é que realmente eles erraram ali. Essa ponte tinha que ser colocada lá embaixo, lá naquele onde nós temos o caos ali. O prefeito não tem, aliás, não foi feito pelo prefeito Almeida, mas não quero entrar em questão de quem fez. Eu acho que a culpa, se tem, é de técnicos da prefeitura e de políticos e vereadores, que tem muito vereador que deixa fazer, ninguém reclama, tá bonito, tá feio, tal, cobra ali, vou fazer cartão postal. Só que a cidade sofre, não é? E por que o metrô? Porque o metrô pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com essa ponte. O metrô, que eu tenho falado, já muitos viram na televisão, em canal aberto, nós falamos sobre isso. Problema em debates políticos. Agora, o metrô, estão dizendo, o metrô ele vem para Guarulhos. Vem, claro que vem. Não, eu que vou trazer? Quem vai trazer? O prefeito vai trazer? Sim, vai participar. Mas o que vai acontecer, quem vai trazer, é o desenvolvimento da cidade. Ele vai acontecer. O presidente da República, Dilma, vai ter que arrumar essa verba na próxima administração. Não é? O governo de São Paulo vai ter interesse, todos têm interesse em fazer o metrô e vai chegar. Já vai chegar. Isso aí é besteira dizer quem não vai, não sei o quê. Só que o importante, Roberto Samuel, é a trajetória dele na nossa cidade. O metrô ele tem que vir de tal maneira, e se nós não discutirmos isso agora e pressionar desde o governo federal, junto com o prefeito, vereadores, vamos para a escola quem não sabe ler, fazer a coisa direito. Ô Gerson, você falou sobre metrô, mas vamos falar, por exemplo, sobre trem, né? Hoje, a região dos Pimentas, por exemplo, não é uma região tão valorizada. Uma desapropriação não ficaria tão caro ali. Seria possível pensar, não sei, de repente pegar uma ramificação do trem que passa ali pela Zona Leste para passar pela região dos Pimentas? Não ajudaria bastante aquela região? Essa questão, eu vou chegar no trem também, mas essa questão do metrô que eu falo, ele tem que vir de maneira, o projeto dele, e depois o cronograma de obras. Ele vindo da onde? Ele tem que vir do Tucuruvi. Aliás, eu vi o prefeito outro dia falando, dentro daquele projeto, ele tem que vir querem trazer da Penha, pela Guarulhos ali, e chegar no aeroporto, passando pelo Secap. Vai excluir a cidade, vai resolver, o metrô chegou em Guarulhos. Não pode, tem que fazer certo. O projeto tem que ser definido, e ele tem que vir, e depois lá pela região de Cumbica, Pimenta, chegar na Zona Leste. Bom, esse é um fato que nós temos que tomar cuidado e tomar conta desse assunto. O metrô, ele tem que cortar no projeto dele. Se nós definirmos, a cidade ao meio? Praticamente. Ele tem que chegar de maneira, numa trajetória que nós fizemos esse voo e tenho marcado, depois eu mando para você. E ele tem que seguir mais ou menos o projeto global dele. E depois, lógico, foi por etapas, eu não sei em que momento vai se construir esse trecho ou aquele. Mas tem que definir isso. Não pode ser da forma que estão fazendo aí, aleatoriamente, a labordaça, como diz o outro, e que não vai atender Guarulhos. E o povo, está chegando o metrô. Chegando mais errado, como a ponte estaiada, para aquele momento. Outra coisa, Samuel, você falou do trem. Nós temos um trem no Pimentas, praticamente, você não sabe, né? Estou dizendo aqui porque conheço Guarulhos. Nós temos na Vila Ani, no extremo aqui de Guarulhos. Nós estamos construindo lá perto as estações de tratamento de água, esgoto. Sim. Estão lá construindo. 300 metros na divisa, nós temos uma estação de trem. É verdade. O Samuel, o que precisa? Muito simples. O trem, o metrô é caro. Mentira, hein? O trem, metrô, ele é caro quando você tem que usar tatuzão, quando você tem que segurar a pré debaixo da terra para não desabar. O trem, você volta para o passado, não sei onde você nasceu, mas na tua cidadezinha devia passar um trenzinho lá. Ué, qual a diferença daquele trem desse? Nenhuma, meu amigo, nenhuma diferença. O que muda é a carroça. Me desculpa, hein? O que muda é a carroça. É a forma do vagão, vai.
Mas isso é extremamente interessante. Nós temos Vale do Rio Doce, nós temos aço, nós temos concreto, nós temos engenheiro competente, nós temos bons políticos, a maioria pode até não prestar, mas temos bons políticos. Então o que é? Tem que desmistificar. Não dá para passar de um jeito, toca o concreto, faz o pilar, passa o trem por cima. Gerson, olha, vamos prestar atenção nisso que o Gerson está falando, que é extremamente interessante, sim. Fazer metrô é caro, mas 300 metros ali de Guarulhos, nós temos uma linha férrea. E se ela vier em cima da terra, sem cavar, sem quebrar, fazer túnel, que é possível sim, e logo na região ali dos Pimentas, não vai ficar tão caro. Fica barato. Mas, Roberto Samuel, eu estou dizendo você, o meu CREA, o número do meu CREA é baixinho. Hoje eu formado há muitos anos. Uma dúzia. Fui professor muitos anos na universidade, fui engenheiro, fui secretário, fui deputado, etc. Tal. Então eu sei o que eu estou falando para você. É caro. Caro como? É mais caro que um pãozinho? É mais caro que um pãozinho? Sim. Mas nós temos o aço aqui. O que é mais caro? Uma estação de metrô. Você vê, por exemplo, essas obras maravilhosas que o nosso prefeito está fazendo, os terminais de transporte urbano. Fez um Pimenta e está fazendo na cidade, uma obra bonita, bem projetado, hein? Bem projetado. O prefeito está indo bem nessa questão. Então, o que acontece? O que é? Gastou-se quanto? Caro, gastou. Mas Guarulhos e o Progresso tem que pagar. Custo-benefício. Não tem dúvida. Agora, se você imagina um trenzinho, o trem das 11 de Guarulhos, que é folclórico. Verdade. Que saía aqui do Jaçanã, vinha para cá num trenzinho. É o que difere, Samuel? É o mesmo trilho praticamente, pô. É o mesmo trilho. É o mesmo trilho. O que muda o que é a carroça. Agora é uma carruagem de luxo, é maior. E o quê? A eletricidade é a mesma coisa. Então, é fácil de você imaginar. Eu, desde quando era engraxate lá em São Miguel Paulista, eu já vi o mundo de forma simples. Quando eu fui professor, eu chegava na sala de aula de exatas, e eu via que a turma tinha dificuldade. Eu falava, bom, eu não sei, vou começar, vamos falar sobre física. Onde é que vocês sabem? Eu tenho que começar da onde? Ah, não sei isso. Então, 1 mais 1, vocês sabem? Sei, é 2. Vamos passar daí. E daí a gente ia. Tudo é assim, nada de mistificação. Vamos fazer o seguinte, o papo está interessante, vamos para mais um rápido intervalo e vamos ficar mais um bloco aqui com o ex-deputado federal Gerson Marconi, que está contando coisas muito interessantes e tenho certeza que você vai gostar. Vamos para um rápido intervalo e voltamos aqui no canal 58. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E atenção para a oportunidade única. Sobradão Vila Rosália. 3 dormitórios, sendo 3 suítes, todos com armários embutidos. Sala 2 ambientes, cozinha planejada, escritório, dependência de empregada, churrasqueira, garagem para 7 autos, sendo 5 vagas cobertas. Finíssimo acabamento. 243 metros quadrados de área construída. Preço de ocasião. Ligue agora e agende uma visita com os corretores da MR Empreendimentos Imobiliários. 2086-2000, 2086-2000. Ou vá direto ao plantão no local. Rua Nossa Senhora de Lourdes, Vila Rosália, Guarulhos. MR Empreendimentos Imobiliários. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. Legenda. Bom, voltamos aqui aos estúdios da TV 58, muito gostoso aqui. O papo está muito interessante, hein? Estamos conversando com Gerson Marconi, pessoa que trabalha. Olha, ele foi deputado constituinte. Essa Constituição que nós temos hoje no Brasil, ele ajudou a produzir. Bom, mas agora ele era do PMDB, agora ele está no PTN. PTN que faz, inclusive, convenção agora, dia 24, próximo domingo. Estou sabendo aí que você colocou seu nome à disposição do partido para, nesse momento, ter um pré-candidato a vereador. É isso mesmo? Conta isso para nós. Roberto, você falou da Constituinte.
é interessante, antes de eu responder a tua pergunta, sobre a Constituinte foi interessantíssima. A Constituinte devia ter sido feito um filme sobre o que aconteceu lá. Aliás, uma sugestão para algum cineasta, porque foi muito interessante. Pelas figuras que estavam lá. Eram constituintes Ulisses Guimarães, era o constituinte o Lula, era o constituinte o Geraldo Alckmin, o Serra, nós aqui representando Guarulhos. Então, foi muito interessante. E quando nós começamos a nos reunir para vamos escrever a Constituição, e dividimos ali em blocos, em temas, não é? E aí, como que nós vamos fazer? Vamos chamar o pessoal representativo e ouvi-los aqui. Então, nós criávamos essas comissões e chamávamos lá o pessoal de cada setor da sociedade. Chamamos juízes, chamamos o pessoal das polícias militares, chamamos, enfim, cada segmento nós procuramos ouvir, não é? E foi muito interessante, e tem curiosidades imensas que outro dia qualquer nós vamos contar para você, talvez até aqui no seu programa, se você nos convidar, porque é muito longa, e algumas engraçadas. Bom, agora... Convenção do PTN. Convenção do PTN. O PTN é um partido fundado há muito tempo atrás, que pertenceu também, a sigla também foi, o Jânio Quadros fez parte dessa sigla, não é? E hoje nós somos dirigidos pelo Zé Abreu. O Zé Abreu é um homem de comunicação. Ele tem lá o CTN, ele tem lá a Rádio Atual e tem outras emissoras, porque ele veio de uma família dele e do irmão dele que detém o maior número de emissoras aqui no estado de São Paulo. As maiores da cidade de São Paulo são deles, como a Rádio Tupi, a Rádio Terra, não é? Então são várias emissoras. E nós fazemos parte, por ser também de comunicação e ter também essa caminhada política em algum momento, e ele também, o Zé Abreu, que foi também meu colega, deputado federal, aliás, um grande cidadão, um grande homem nordestino lá, muito excelente. E ele nos convidou. Eu falei para o Zé, apesar de que sempre na rua, o pessoal que já teve uma militância política, né? Eu já tinha pendurado a chuteira, tipo Jânio, mas sempre o pessoal vai falando, não é só para mim, todos os políticos, o pessoal chama, você não vai voltar, porque assim como nós temos aqueles que não gostam de nós, não gostam do jeito que você fala, não gostam pela cor do teu cabelo, por exemplo, no meu caso não tem esse problema, não gostam da cor do chapéu, mas enfim, as pessoas são assim, e outras gostam de você, não é? Então nós somos convidados pelo Zé, e também por causa da vocação política, por causa da nossa história, e porque também, Roberto Samuel, nesse momento, eu acho importante eu poder dar a minha contribuição para a minha cidade, poder ajudar o meu prefeito Almeida, por exemplo. Por quê? Porque poder falar para ele, Almeida, vamos tentar fazer isso, aquilo, dentro da proposta dele, mas é advogado, pô, bem intencionado, tem lá os secretários dele, mas sempre um cara com experiência, um pouquinho mais, pode também ajudar em alguma coisa, e é essa a nossa função. Mas a questão do nosso partido, nós vamos ter agora a convenção. Então, por enquanto, Roberto, eu sou pré-candidato. E espero conseguir a minha legenda, apesar lá de algum tipo de problema que eu tive no começo, mas problema de conseguir a legenda, porque a agremiação é interessante. Se você pode criar um tipo de polêmica em torno de você, porque eu fui deputado federal, mas hoje eu não sou mais deputado federal, eu sou um cidadão comum. Eu tenho que disputar a eleição como todo mundo, não é? Não é, eu tive tantos votos, hoje eu tenho que pedir os votos. Na oportunidade, se eu conseguir a legenda, eu vou, no horário político, pedir o voto. Mas, por enquanto, eu sou pré-candidato e alguma pessoa se assusta. Nesse momento não pode. Bom, então, próximo domingo, dia 24, 10 horas, no Colégio Marradei. Né? Então, próximo domingo. Fica onde esse colégio? O Timóteo Penteado, Avenida Doutor Timóteo Penteado, então, no próximo domingo. Bom, finalizando aqui a nossa entrevista, eu queria fazer uma pergunta mais técnica para o Gerson Marcondes, que foi deputado, né? Para ser vereador, você sente que seria necessário mais experiência, mais conhecimento técnico, ou isso independe, somente a vontade política é o suficiente para fazer um bom trabalho? Sabe, Roberto, eu acho que o vereador, como qualquer cargo eletivo,
a pessoa ela vai ser, por exemplo, julgada pela sua proposta que apresentou, pelo seu trabalho que já fez e pelos projetos do futuro, né? E nós, naturalmente, eu acho que é uma eleição dificílima, porque são muitos os candidatos e, naturalmente, são poucas as vagas, não é? Até algumas pessoas podem achar que são muitas vagas, parece que são 34 vagas. 34 vagas na nossa cidade. Mas é uma disputa muito feroz, muito difícil. Então, o voto ele tem que ser disputadíssimo, né, com vários concorrentes e cada um com a sua proposta. Agora, lógico, o eleitor, quando vai votar, ele tem que procurar mais ou menos votar em alguém que tenha o mínimo de condições. Porque se não tem, o que acontece com a cidade? A cidade ela é administrada de forma autoritária. Quer dizer, por que autoritária? Porque o vereador não é que é autoritária, porque o prefeito qualquer pode ser autoritário, é que ele não vai ser fiscalizado, ele não vai ter a participação dos vereadores, vai acontecer coisas ruins para a cidade. Não precisa ter, ele precisa representar realmente a cidade, ele precisa se apresentar na comunidade que ele representa, não é? Se é de tal segmento, ele precisa representar bem, enfim, precisa convencer o eleitor. Agora, precisa ter um mínimo de condições. E a gente sabe que tem situações lá, não é, que o sujeito não representa nada e que foi eleito não sei como e que a cidade perde com isso. Bom, estamos conversando com Gerson Marcondes, ele que foi deputado federal, tem uma longa história na cidade de Guarulhos. Gerson, me diz o seguinte, com relação a prefeito, né, você já tem um entendimento que o Almeida tem acertado e tal. Qual foi o maior acerto dessa administração e o que ainda precisa ser resolvido rapidamente? Qual o grande problema e qual é o grande mérito dessa administração do Sebastião Almeida? Eu acho que o grande mérito da administração do Almeida é a honestidade dele. É aquilo que ele fala e aquilo que ele pratica. Primeira coisa, isso eu te falo. Ele, lógico, em termos assim, práticos do dia a dia, nos projetos que ele implantou na cidade. Eu acho que a questão, por exemplo, muito debatida e que tem penalizado ele, viu? E eu tenho, na periferia, conversado muito sobre essa questão. Até não tomando partido dele, mas analisando essa questão, por exemplo, dessa questão do transporte urbano, o bilhete único. Eu acho que ele tem alguns ajustes para fazer, não é? Agora, de uma maneira geral, ele está com obras na cidade toda, não é? Tem obras de interesse do pessoal da educação, principalmente na área da educação, né? Na área do lazer também ele está com muita coisa implantando na cidade. Enfim, ele tem feito realmente um trabalho de regular para bom. E eu acredito que ele, com o ajuste dele e com uma assessoria melhor, hein? Porque ele coloca, de fora analisando, ele coloca ali que parece que ali são capitanias hereditárias. Tem um rei lá em Portugal, dividiu o Brasil, e parece que são capitanias hereditárias, onde cada um é o seu próprio rei. E não é, quem manda é o prefeito, mas está faltando alguma coisa nessa direção. Mas eu acho que é ajuste. Ele vem num mandato bom, eu avalio ele como de regular a bom, e eu aposto nele, Roberto, aposto nele. Mas com algum ajuste eu preciso, inclusive, ter a oportunidade de passar para ele a minha ótica com relação a essas questões de melhoramentos, que vai fazer parte da nossa futura empreitada de projeto e que eu quero, naturalmente, falar sobre isso. Bom, quero agradecer. Ficamos 45 minutos conversando com Gerson Marcondes, ex-deputado federal, e ele conseguiu fazer uma boa explanação sobre a cidade, sobre os problemas, sobre as possíveis soluções. Obrigado, Gerson, pela sua presença e obrigado pela entrevista. Obrigado você, Roberto, de me dar essa oportunidade, né, de me convidar para estar aqui com você. Obrigado, o telespectador que está em casa nos assistindo. Deu para você ter, pelo menos achar engraçado alguma coisa, mas enfim, foi de uma maneira geral, muito generalizado o que falamos, porque nós também tem tempo no canal de televisão, você tem, né, mais ou menos um horário restrito. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Bom, esse programa é reprisado amanhã, a partir das 8 horas, depois do programa Radar de Notícias. Após o Radar de Notícias no canal 58 e no canal 9 analógico da NET. Muito obrigado e até o próximo programa.